Bom dia, meus fabulosos! Está certo disso? Aqui é o Big, estou de volta com mais um episódio das Crônicas Fabulosas, falando da live da Jambô de Fábula Última, e comigo está de volta o Lino. E aí, Lino? Bom dia, meus fabulosos. Aqui é o Lino, tô aqui de novo com vocês para contar sobre mais um episódio das Crônicas Fabulosas e dos Campeões. Então tudo bem. É isso aí. Lino, esse episódio aí, como o pessoal tá vendo pelo título, rolou um TPK e a gente tá igual o Dragon Ball, né? Entregando aí no título, entregando o que é que aconteceu, mas é por um bom motivo, para o pessoal não ficar tão ansioso aí, né? Solta a vinheta do Dragon Ball de início de episódio, final de episódio, que conta... Sempre o nome do episódio já entrega tudo, né? Já dá spoiler pra caramba. É o que a gente tá fazendo agora. Lembra daquela Frieza morre? O fim de Frieza. É muito bom. Antes da geração spoiler reclamar disso, o Dragon Ball já fazia isso com os fãs. A gente fala mais depois dos recadinhos. Fabuloso. Lino, de recadinho... Hoje o meu recadinho, o meu bom recadinho, vai pra você. A gente tem aqui que esse é o penúltimo episódio, né, do podcast e da live, porque semana que vem, apesar do TPK, vai ter o último episódio, mas a gente não sabe como é que vai ser, né? O Guilherme falou, disse que vai ver como é que vai acontecer depois desse TPK, se vai realmente ter aventura, se vai ter só uma conversa. Você até estava sugerindo um time skip, né? Isso, teve um pessoal que comentou lá da possibilidade de um time skip e eu sou favorável. Eu acho que é muito positivo pro jogo isso. Você tem a oportunidade de colocar os personagens num nível mais alto e aí você apresenta um outro patamar do Fábula, né? Pra quem tá chegando agora, pra quem quer saber o jogo além dos níveis mais baixos, pra saber dos níveis mais altos. Então você cria um caos ali no mundo, faz essa passagem de tempo, eles sofrendo um período aí e tendo a oportunidade novamente de salvar o mundo. Faz um negócio assim, coloca uns inimigos fortão assim, nível alto, faz tipo um final de Final Fantasy, uns chefe final de Final Fantasy, né? Faz a fuga deles da prisão e depois enfrentando o vilão final, enfrentando esses inimigos pelo caminho, já seria maneiro pra caramba. E aí, na quarta-feira, né, essa live final aí acontece na terça. Na quarta vai rolar uma live do final do financiamento, com alguns convidados, e entre os convidados estaremos nós, né? Eu e o Lino fomos convidados para participar aí dessa live final do financiamento na quarta. Feliz com a notícia, que bom que teve esse convite, uma das notícias boas, diferente da notícia do TPK, nem tudo é notícia ruim, né? É. Então, quarta-feira a gente vai estar lá batendo papo com a galera, com o pessoal da Jambô, com outros convidados para encerrar o financiamento do Fábula Última, que na verdade acaba na sexta, né? Mas a live é na quarta. Então assistam, comentem lá, quem acompanha aqui o podcast, manda lá no chat que vocês acompanham a gente, que vamos ficar felizes em ter essa troca. O financiamento coletivo, Lino, no momento, acabou de bater nesse instante que a gente está gravando, a meta de 660, no caso, os novos arcanos, é isso? Correto. Eu tô esperançoso aí para pelo menos a meta de 715, eu acho que vai ser fácil bater até o final. Queremos, com certeza, que todas as metas sejam batidas, que surja meta extra ainda, mas eu já fico bastante pé no chão e satisfeito com a meta de 715 e votos de que vai bater semana que vem. Então aí quem não apoiou ainda o financiamento coletivo, apoie, né, Lino? Apoie. Esse é o momento. Para quem é CLT igual eu, recebe no quinto dia útil aí, dá tempo de receber. Tem também a possibilidade de parcelar, divide com os amigos. Foi escolhida também a classe, Lino, a classe do Metamorfo, foi a primeira classe escolhida. É a classe do Tails aí, é bom que uma pessoa da nossa comunidade que já joga Fábula Última há muito tempo e é uma referência,
vai participar e vai ter essa escolhida aí do Metamorfo, como é que ele colocou lá também, Kamen Rider, alguma coisa do tipo. Eu tô curioso com o que vai trazer de novo pro sistema, assim, né? Já temos pelo menos umas 2 classes que trazem elementos nesse sentido. Aí eu quero saber o que o Metamorfo trará de novo pro jogo. O que ele agrega, né? O que ela agrega, né? A gente já tem o Quimerista e mais uma outra classe que eu esqueci que também serve para essas questões de emular habilidades de monstro, né? Então, vamos ver o que o Metamorfo vai trazer. E aí, com a escolha do Metamorfo, abriu a segunda votação de classe. Mais uma vez, o meu ilusionista não está presente. Mas, quem sabe se bater todas as metas, aí na terceira é a da sorte, né? Aí, quem sabe ele participe. Tremenda injustiça não estar participando. Já falei, não é puxar saquismo, é o que eu mais esperava. Assim, dos que eu vi, é o que traz algo novo, é o que mexe com questões de roleplay que você não consegue emular tão bem em outros jogos, que eu acho que não faz tão bem quanto o Fábula Última permite. Então vamos fazer boca de urna aí com o pessoal para poder ser escolhido aí numa futura terceira classe que vá para votação, e eu tô torcendo aqui, acho que vai sim. E aí, pra gente encerrar aqui os recadinhos, teve um assunto que rolou lá no meio da live, mas eu tô trazendo pra cá, que eu acho que cabe mais aqui, que eles perguntaram sobre o livro de aventuras, perguntaram pra Karen sobre os livros de Fábula Última produzidos aqui no Brasil, se eles seriam mundiais, né, seriam distribuídos mundo afora. E aí ela falou que pelo menos o livro de aventuras, que é 100% BR, né, porque o livro de classes, ele tem classes que já saíram lá fora, mas o livro de aventuras, que é 100% BR, ela vai estão usando a licença do Fábula Última, em inglês mesmo, para publicar ele aqui no Brasil, e depois ela tem intenção de lançar digitalmente, né? Ninguém vai imprimir livro em inglês, em outras línguas, mas digitalmente para fora. Bem legal, né? Um produto BR aí sendo vendido aí para os gringos. É bom ver já o efeito da licença por aqui, né? Direta pela Jambô. E ver essa oportunidade para outras pessoas que de alguma forma têm essa ambição de criar material. As classes que vão ser criadas aqui, eu torço bastante por esse compartilhamento com a comunidade mundial, para um balanceamento, para um teste com mais gente envolvida, testando e dando feedback. Isso nunca tem como ser negativo, né? Então eu espero que essa troca aconteça em algum momento e que as classes agreguem, né? E não, de alguma forma, acabe conflitando ou substituindo uma outra classe que já tenha, que já cumpra uma função dentro do grupo, né? Então vamos ver o que surge nesse sentido. Uma última notícia que não estava na pauta, mas que surgiu de ontem para hoje, foi o preview do financiamento do bestiário lá da gringa. Você viu, cara? Chegou a ver aí como é que foi? Não vi, tava na correria ontem, não vi. Então, eu lembro que tinha sido falado a respeito, já tá a notícia há um tempo, sobre o bestiário. Então, agora já tem material que a comunidade está testando, é isso? Não, na verdade foi o seguinte, eles fizeram como se fosse uma pré-campanha para abertura do Kickstart lá, e aí eles mostraram algumas coisas, novidades que a gente não tinha visto. Por exemplo, uma das novidades que eu até postei no grupo é o kit de dados do Fábula Última, que vai ser vendido no financiamento, mas depois vai ser vendido do tipo daqueles kits de dados de lobisomem que vem na caixinha, tá ligado? Na caixinha transparente. Sim. E aí os dadinhos são com os númerozinhos pixelizados, cara. Igual que a gente tava imaginando. Cara, se eu não me engano, é a mesma cor, inclusive, verde com verde. Tô tendo aí pra Jambô abraçar essa ideia dos dados pixelados. Seria muito legal, eles são muito bonitinhos. Tem todo um apego afetivo para todo jogador de JRPG aí. São coisas que tenho certeza que uma galera independente de jogar Fábula Última ia gostar de ter esse kit. A gente, quando tiver mais detalhes aí, porque também durante a Gen Con que vai rolar, ou tá rolando, né? Eles vão revelar aí a capa desenhada pelo Yoshitaka Amano, né? Que é o artista do Final Fantasy.
teve um pequeno preview, assim, que eu cheguei a ver de longe a capa, porque tava muito pequena a imagem, mas eu quero ver ela Full HD. Aí depois a gente vem falar disso em outra oportunidade. Lino, mas acabando os recadinhos aqui, vamos direto pro que rolou na aventura. A gente começa, como sempre, com a recapitulação do Guilherme. E depois da recapitulação, que ele traz os jogadores até o ponto onde eles pararam na aventura passada, que eles invadiram a Casa da Guarda, onde estava preso o Geraldo Rivelino, o ancião da Vila do Rio. E eles libertam ele e finalmente eles entregam a maldita carta da Vorvalha, né, pro velho, né? Isso, e que o nosso doutor professor tentou de todas as formas tentar ler a carta antes e não conseguiu, né? E aí a informação que ele tanto esperava ter acesso foi revelada para o ancião ali da vila. E a informação era que o que a Vorvalha tinha escrito para ele era para ele tomar cuidado e para que porque o Mardrak, né, o ancião da Fortaleza das Mandíbulas, grande amigo do professor doutor, mais ou menos, né? Mais ou menos. mais ou menos. Ele estava querendo roubar a magia das outras vilas para aumentar o poder dele. E que, na verdade, ele tá junto com aquela feiticeira lá que apareceu na primeira aventura, que estava fazendo o ritual. Tá o Mardrak com essa feiticeira com a intenção de ficarem ultra poderosos, roubando o poder das outras vilas. Aí foi nessa hora que a Lorraine jogou o professor na fogueira, né? Porque ela pegou e falou isso aí. Não, mas o professor é muito amigo aí do Mardrak, vai dar tudo certo. E cada vez ele se enrola mais com essa mentirinha que ele criou e que tá virando uma bola de neve. E agora ele vai ter que lidar com as consequências disso, né? E, inclusive, as decisões que o grupo foi tomando, muitas foram em consequência dessa mentira, né? Então vamos ver até que ponto. Eu quero muito ver os dois cara a cara e ver como é que ele vai sair dessa, ou se ele vai sair, o que vai acontecer. Eu tô esperando por esse momento, que a gente vai descobrir se vai existir ou não, né? Porque a gente ainda não sabe como é que será a próxima sessão, se eles vão encontrar o Mardrak ou não. E aí o professor entrega lá aqueles pergaminhos que ele pegou na primeira aventura pro Rivelino, né? Pra tentar ver se ele tem algum significado, se tem alguma pista, alguma ajuda. Mas o Rivelino se recusa a pegar, que ele sentiu lá, sei lá, uma perturbação na força. Eu estou sentindo uma treta! E aí ele tem, nessa perturbação que ele sentiu, ele tem uma visão que a feiticeira tá se dirigindo para a Vila da Colina, que é outra vila que, né, fica bem distante dessas vilas que eles já conhecem, para roubar a magia do ancião de lá. E aí eles têm que tomar uma decisão, né? O que é que eles vão fazer? E aí o professor doutor, ele se enrolou ali, embolou o meio de campo para talvez não ir para a vila, tentando talvez evitar o Mardrak ali, falando que talvez a intenção dele não fosse má, que as coisas não deveriam ser por aí, e propôs uma alternativa, né? Ele propôs um outro caminho ali que o grupo votou para onde eles iriam. Mas agora que você falou, rapaz, deve ter sido isso mesmo, né? Ele não quer ficar cara a cara com o Mardrak, pelo menos não agora, e ele votou para ir para Fortaleza das Mandíbulas, que é onde o Mardrak não está, não é isso? Isso, para evitar encontrar o Mardrak. Caramba, velho, agora que eu não tinha prestado atenção nisso. Ele que criou essa alternativa para ele não encontrar o Mardrak. E aí eles votaram, né, como o Lino falou. Ele votou para ir para Fortaleza das Mandíbulas, a Lorraine também votou, enquanto o Dallin e a Chance foram mais pé no chão e não, vamos lá para a Vila da Colina. E eu acho assim, teoricamente esse é o caminho correto, que é o caminho que o Guilherme, como narrador, meio que deixou o rastro, os caras estão indo para lá. Só que como rolou essa divergência, ficou um 2-2, eles decidiram, primeiro o Guilherme deu a chance deles entrarem em um acordo. Como eles não entraram, preferiram jogar pro chat. E aí o chat que votou, e votou na Fortaleza das Mandíbulas. E aí o chat bancou o Mega Man, né? Que é ferro e fogo. Nossa, velho. Eu quero deixar registrado que eu estava lá ao vivo e eu votei pra ir pra Vila da Colina, tá? Mentira, eu não tenho culpa de nada.
Eu não assumo esse BO. A culpa desse TPK não é seu. A culpa desse TPK se isenta de responsabilidade. Lavei minhas mãos, cara. Eu tentei salvar o grupo. Eu sabia que ia dar merda. Mas aí, beleza. O chat voltou, que eles iam pra Fortaleza das Mandíbulas, eles aceitaram e eles meteram o pé na estrada. Antes deles saírem da vila do Rio, eles até se recuperaram, né? Recuperaram todo o inventário, vida, mana, e eles descobriram também o motivo da vila estar fechada, que era uma coisa que a gente não estava sabendo. E o pessoal lá contou, os habitantes contaram para eles que o Mardrak, ele subornou o chefe da guarda, corrupto, para prender o ancião da vila, enquanto ele vai lá na Vila da Colina. Tipo assim, ó, não deixa ele fugir, segura ele aí, que daqui a pouco eu volto. Na volta a gente compra, mais ou menos isso. Então era por isso que tava tudo fechado, com aquele monte de guarda e tudo. A Vila da Colina fica a piada aí com quem é vascaíno aí do Trem-Bala da Colina. Vamos todos cantar de coração. Vai encontrar os vascaínos lá na vila. Então, e nesse momento, eles começaram a fazer a viagem, né? E aí que a coisa começou a desandar. Até então, tava aquela conversinha, tava definindo os pontos de roleplay, e aí quando começou as rolagens do dado, aí o bicho pegou. Primeiro eles rolaram bem, né? A primeira rolagem do primeiro dia de viagem foi ok, não deu nenhum problema. No segundo dia de viagem, eles tiraram lá acima de 6, mas só que eles tinham os mapas, né, do Dallon, que ele tinha comprado na aventura passada, não é isso? Isso. E rolou a explicação de novo, né, para o grupo, para o pessoal do chat, como é que funciona o sistema de viagem, que até o Dallon ali em algum momento se embolou, ele ia usar o mapa antes, quando ele tinha tirado um 2 no dado, e não, 2 é bom. O melhor é 1, mas 2 é bom, você não pode tirar acima de 6, né? E aí foi importante essa informação, porque depois ele precisou usar os mapas para rerolar o dado. E aí no segundo dia eles usaram o mapa, não tinha mais mapa. No terceiro dia já deu a primeira merda, né? Porque aí eles rolaram de novo acima de 6. Antes até de dar desse problema todo, o André tinha conseguido também um sucesso, porque ele fez o professor procurar pelos rastros do Mardrak. A gente fala que o André, ele chegou até a notar que não tava... Era a segunda aventura seguida que ele não tava tendo sucesso nenhum, né? Terceira, ele tá na terceira. Já pode pedir música no Fantástico. Mas nessa aí ele teve sucesso. Ele teve uma ideia boa de procurar os rastros do Mardrak. Talvez até nessa mentalidade de saber pra onde é que ele foi, pra não ter perigo de cruzar com ele, né? Isso. Mas aí ele usou isso em benefício próprio lá na frente, quando eles foram tentar fazer um teste, e o Guilherme diminuiu o dado, né, do teste, que seria um D12, ele diminuiu para um D10. Mas aí depois disso foi como o Lino falou, desandou. No terceiro dia de viagem, eles tiveram mais uma falha e não tinha mais mapa para resolver, e aí apareceram os kobolds, né, que virou piada durante o resto da aventura. Isso, se eles os dados estavam tão ruins que se eles tivessem ido pra colina, eles rolavam morro abaixo. E aí começou essa piada aí do kobold, né, que virou lenda lendária já. E aí eles foram roubados pelos kobolds. Levaram os pontos de inventário quase tudo da galera. Isso, sobrou um ponto de inventário do Dallon que é importante ser citado porque ele retornará num outro momento para uma outra galhofa. E aí depois dos kobolds, eles ainda finalmente chegaram nas montanhas da Fortaleza das Mandíbulas, e no último dia de viagem rolaram de novo ruim, e aí caiu um monte de pedregulho lá no deslizamento, deu 30 de dano em todo mundo. Como eles já estavam todos ferrados, e aí eles não iam entrar na Fortaleza das Mandíbulas desse jeito, eles conseguiram ainda parar uma noite para poder usar 4 pontos de inventários aí do Dallon, né, que como o Lino falou, depois sobrou só 1, para poder eles descansarem e chegarem todos inteiros, pelo menos aparentemente inteiros, na Fortaleza das Mandíbulas. Inteiro é uma palavra muito forte, né, mas eles, pelo menos... mana e vida estavam inteiros, né? Sim. E aí tem gente que acha que ponto de inventário não é importante, né, mas faz uma falta danada. Muita. Tanto eu jogando já senti isso de
de falta de ponto de inventário e o grupo batendo cabeça em viagem por falta de ponto de inventário, como a gente pôde ver aí na aventura deles acontecendo a mesma coisa, e o quanto em outras aventuras foi importante e a falta aqui nesse foi também decisiva. E aí nessa noite de descanso que eles tiveram, rolou uma parada engraçada que o professor começou a fazer umas perguntas lá, e aí ele perguntou pro Dallan, que se você fosse um animal, que animal você seria? Aí o Dallan falou, que foi? Que bicho que ele falou? O que ele falou foi touro. Touro, né? Aí o professor, não, tá certo, verdade. Aí depois ele perguntou pra Chance, e aí Chance, você seria o quê? A Chance é uma coruja, não é isso? Ele, meio certo, vai ganhar um meio certo. Aí pra Lorraine, a Lorraine, não, eu seria um dragão elemental de várias cabeças. Não, você seria um guaxinim. Não, Lorraine, você seria um guaxinim. Só cortado a seco. Eu fico pensando, se o André, ele fica em casa bolando essas coisas, porque não é possível que ele tenha pensado isso de uma hora pra outra, velho. Ele deve ficar anotando umas piadinhas assim pra ficar jogando na sessão. E aí, finalmente, eles chegaram na vila, lá na Fortaleza das Mandíbulas. Eles foram recebidos por 2 bárbaros. Aqui começou, parecia que dá tudo certo, porque os bárbaros foram até fáceis de enfrentar, né? Eles derrotaram eles facilmente, não é isso? Isso, que aí eram os guardas meio CLT ali, eles não estavam trabalhando muito em algo que eles gostavam. Teve a piada do Guilherme com isso. Eu gostaria de estar fazendo artesanato, gostaria de estar fazendo outra coisa, não gostaria de estar fazendo isso. Vimos um lado maquiavélico da Lorraine, né, que falou, não se preocupa, você vai ficar só dodói, você não vai acontecer nada demais contigo. E aí toma um crítico na fuça, quando já tá com pouca energia. Esse bárbaro chorão aí me lembrou lá do Hermanoteu, lembra? Os Godos, os mais terríveis bárbaros do mundo que por onde passam deixam um rastro de destruição. Porque somos os Godos, mais terríveis bárbaros do mundo, por onde passamos deixam um rastro de destruição. Isso, faz total sentido. Depois desses derrotarem lá os bárbaros chorões, que não foi difícil, aqui que a derrocada começa. Porque o Guilherme, ele começa um novo combate na mesma hora, porque chega lá um cara mascarado, montado num dragonete, né? Um dragão, alguma coisa do tipo. Não era um dragão de verdade, era um dragonete mesmo, ele usou o termo. Um pseudo-dragão, né? E aí esse já chega cuspindo fogo em todo mundo, causando condição na galera. O chat pediu que ele tivesse uma baforada de kobolds. Vale lembrar que esse inimigo chegou por uma questão que o Guilherme comentou ali por alto, né? Tinha definido que se eles tivessem vencido os bárbaros chorões na primeira rodada, como deu pra ver que eles eram fáceis, não teria aparecido esse inimigo, eles teriam avançado sem esse confronto. Mas como eles não conseguiram vencer na primeira rodada, ele adicionou essa camada mais de dificuldade ali no combate. E eu achei legal porque a galera falando das piadas dos kobolds, né? Eles falaram assim também, quando o guerreiro tira a máscara é um kobold. Isso, ou quando o dragão se revelar, ele também é um kobold. Todos são kobolds. Tudo kobold nessa porra. Mas aí eles foram lá lutar com o guerreiro mascarado de lança, que eles já estavam desconfiando que seria o Cailan, né? O cara lá, amigo deles, que estava dominado talvez pela mágica da máscara, não é isso? Isso, todos os sucessos que o Cailan decidiu não ter na primeira aventura, na segunda, né, o dia de aventura, ele teve nesse combate, assim. Foi justo isso, ele guardou todos os sucessos dele para enfrentar o grupo. Ele tá um guerreiro mais experiente também, talvez. Primeiro eles foram tentando trazer o Cailan à razão, né? E no processo eles derrubaram o dragão, pelo menos o dragão eles conseguiram vencer. Só que eles não conseguiram vencer o Cailan, ele foi derrubando de 1 a 1, né, cara? Ele derrubou primeiro o Dallan, depois derrubou a Chance, depois derrubou a Lorraine, e aí ficou só o professor. Isso, o último que ficou em pé foi o professor. Teve uma trocação de golpes entre ele e o Dallan que foi bem legal, e aí, infelizmente, o Dallan não resistiu e caiu antes, mas isso muito devido ao fato de que ele já estava entrando na frente de muitos golpes para proteger o resto do grupo.
E o fato do grupo não resistir muito a dano e ter concentrado tudo nele piorou a vida do Dallin, né? E aí ele foi o primeiro a cair. E aí o resto do grupo vai caindo mais fácil, né? O Tanker caiu. E aí só sobrou o professor que eles chegaram numa situação que eu não sei se o Guilherme era a intenção dele ou ele pesou a mão. Essa é uma coisa que a gente tem que discutir. Porque aí chegou numa situação que eles só tinham a chance de tentar terminar o combate de forma satisfatória para eles, que seria tirar o Cailan do controle da máscara. Eles chegaram a fazer um teste dos relógios. Acabou que, como o professor era o último que sobrou, ele tinha uma chance para tentar conseguir um crítico, preencher 2 coisas do relógio, né? E aí finalmente libertar o Cailan, trazer o Cailan para a razão. Só que não rolou, né? Não rolou, como frustração mesmo do André, dividindo com a gente, que ele não tem andado muito bem nas rolagens de dado. Como a Lohane mesmo falou, a coisa do grupo é porrada. Quando vai tentar pro social, não tá passando nos testes. O sofá score dele tá baixo, né? O sofá score dele tá baixo. Tava pensando em comprar o passe dele, eu já tô repensando aqui. O valor dele do passe caiu depois desse terceiro jogo tendo um desempenho abaixo da média. Nós esperamos uma recuperação nessa final que vem aí semana que vem, e que o técnico converse com ele e melhore esse resultado. E aí acabou com todo mundo caído, né? Eles optaram por se render, que é a opção em Fábula Última. Você só morre se você quiser fazer um sacrifício. Mas aí eles optaram por se render, e aí eles estão na mão do mestre agora. O mestre vai fazer o que quiser com eles, como a gente falou lá no começo. O Guilherme vai decidir como é que vai continuar essa aventura, se vai continuar ou se acabou por aí. Na semana que vem vamos ter só um bate-papo. Vamos ver como é que é. Vamos descobrir. Eu tô torcendo pelo time skip. Eu espero que eles me ouçam nesse sentido e dê essa chance para as pessoas que ainda não conhecem o Fábula Última olharem o jogo com níveis mais altos. Então, vamos torcendo. Lino, chegamos ao final. Se você tá chegando agora no podcast, se inscreve no canal, se inscreve no YouTube, deixa um like no Spotify, um like no YouTube, comentário também no Spotify, no YouTube, segue a gente, recomenda pros amigos. Nem parece que a gente tá gravando esse podcast pela segunda vez, né, Lino? Nem parece, né? Nem parece que aconteceram alguns percalços aí pelo caminho. Não vamos entrar nesses detalhes. Quer deixar um recadinho pro final pra galera aí? Gente, apareçam quarta-feira, vejam o Twitch junto com a gente, deem essa força aí pro Fábula Última, deem essa força aqui pra gente, que faz isso por diversão, mas que é sempre legal ver vocês se divertindo junto conosco. Então, financiem o Fábula Última, aproveitem aí o salário que vai bater em breve, já se programem, lembrem que é parcelado e vamos bater essas metas. É isso, obrigado, gente. Valeu, gente. Falou, Lino. Até a próxima. Até a próxima. Fabuloso.